Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso segmento é a Camila. Camila Santos, que é CEO da Camix. Ela é idealizadora do projeto CX Tá On. Ela dá aula na EBAC. E além de fazer vários esportes, ela faz poliesporte, crossfit, corrida, enfim. Camila, muito obrigado por aceitar o convite. E para começar, conta rapidinho a sua trajetória e daí eu vou aprofundando um pouco mais depois nos temas. Show de bola, show de bola. Não, eu que agradeço, né, Matheus? Estou muito feliz aqui de estar com vocês nessa gravação. Eu gosto quando as pessoas apresentam assim, só para dizer assim, não me apresento assim. Sabe por quê? Porque você não quebra a magia, né? Tem gente que fala assim, às vezes você vai aos palcos, né? TEDx Speaker, coautora do best-seller protagonista, blá, blá, blá. Só que no fundo, quem aqui vos fala, né, é a Camila Santos, neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça, que com muito mais coragem do que juízo, analfabetos, enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada debaixo do outro, saíram de Minas e foram pro Paraná. Chegaram em Curitiba, que a gente estava falando até aqui nos bastidores, e quebraram a cara. Porque eles não tinham qualificação técnica, comportamental, nem nada. Então, eles experimentaram a miséria mesmo, sabe? Tipo, cobra embaixo da cama, barata pela casa, um horror. Minha mãe, vendo aquilo quando pequena, falou, cara, eu não sei o que eu quero da vida, mas isso eu não quero. E ela decidiu ir também buscar felicidade em outro lugar, né? Não sei se você já percebeu que tem um monte de gente que faz efeito migratório, né? Mais de 35% da população não vive no município de origem. Pois bem, aconteceu com a minha mãe também. Tá. Minha mãe foi para a Europa. Malemar falava português, chegou na Europa também, quebrou a cara. Mas ela conheceu um filósofo que provavelmente traçou os caminhos para que eu estivesse aqui hoje. Ele disse, Nilza, você precisa estudar. E minha mãe foi a primeira pessoa a estudar da família. Ninguém tinha estudado porque era coisa de rico, né? E não é estudar. Estudar ensino médio. Não, era tipo... Nem quarta série a galera tinha. E aí minha mãe foi a primeira. E ela voltou pro Brasil, né? Ela morou alguns anos na Europa. Ela voltou, ela se tornou engenheira química e isso deu 2 recados para a família. Tá. Que se você estuda e aplica, você consegue comprar casa, carro, ou seja, boa. O segundo recado é que, por eu ser filha da Nilza, eu precisava ser nerd. Mas aos 16 anos, meu maior sonho da vida, Matheus, maior sonho, era trabalhar em uma loja de surf do shopping para pegar os gatinhos. Era só isso que eu queria. Com essa mentalidade, aos 17 engravidei, né? E eu morava com os meus avós, sabe? Aqueles da roça e tal. Sim. Então, meu avô disse assim, ou você casa ou você vaza. E aí, eu vim pra São Paulo. Chegando em São Paulo... Você com um bebezinho... O bebezinho. Ela tinha 3 meses, né? Vim aqui, tipo, meio Nossa Senhora do Destino, 17 sabe? anos de idade... Cara, que loucura. Não, essa hora eu já tinha feito 18. Tinham passado. Não, agora era maior de idade, matou. Tá. E aí eu cheguei e quebrei a cara também. Eu gosto sempre de trazer uma linguagem simplificada, porque no meu primeiro trabalho que eu cheguei aqui em São Paulo, a galera falava assim, você tem que prospectar C-Level, usando spin selling. E eu pensei, o que é isso, meu Deus? Eu não tinha capacidade nem de entender o que eu precisava fazer. É uma manobra do surf, o spin selling, né? Tipo, não, eu não sabia, sei lá, eu achei que era tipo um negócio que girava, sei lá. Uhum. Enfim, foi muito terrível, e aí só que eu descobri uma frase do psicanalista, né, do Carl Gustav Jung, que diz que quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Olhei pra dentro e falei, cara, nem eu me daria uma promoção, nada na vida vai acontecer. E aí eu comecei a mudar pequenos passos, as minhas atitudes, os meus processos, as coisas que eu ia fazer, até chegar um momento que eu tava viajando todo o Brasil, Chile, México, Colômbia, Miami. E eu falei, cara, quando que aquela garota da periferia que só sonhava trabalhar no shopping se tornou essa Camila? E quando eu descobri, né, que eu fui fazendo descobertas, eu fiquei louca. Queria estudar sobre neurociência, comportamento humano, todas essas coisas que eu falei, cara, a vida vale a pena e as pessoas têm que entender que ela... Eu não vou dizer que você pode ser quem você quiser, porque, digamos, eu agora com, sei lá, quase 40, você fala, pô, eu não consigo... ser, sei lá, a Marta, jogadora de futebol. Esportista. A biologia não me permite. Não. Mas eu não preciso viver a miséria. Porque eu posso escolher fazer coisas diferentes todos os dias, né? Fiquei louca e aí foi que eu decidi abrir minha empresa para conseguir falar sobre propósito, protagonismo, rodar o Brasil levando o tema. Só que eu pedi demissão em 2020, deu tudo errado. E aí Pandemia. Daí eu falei, putz, e agora? E aí atrelei CX, porque eu já trabalhava com a experiência do cliente nos últimos anos. Não tinha esse nome, mas eu já trabalhava com isso. E eu falei, cara, será que alguém... Ó, a louca, né? Será que alguém quer ouvir falar sobre isso? E eu criei uma turma de mentoria, né? Falei, vou contar. Na pior, eu devolvo o dinheiro para as pessoas, né? E já na primeira turma veio, por exemplo, a diretora do Banco BTG Pactual, o pessoal da Itambé, Gol. Você falou, pô, tem uma galera pesada querendo me escutar. Não, e eu falei, eu queria desistir, né? Falei, não, tem que cancelar. O que eu tenho pra falar pra eles? O que eu vou falar pra diretora? Sim. E foi massa, porque no final eles falaram, nossa, foi muito legal. Eu falei, oi? Uau! E aí estamos aqui, 3 anos depois, né? Com as coisas funcionando. Então esse é o overview de Camila Santos. Legal. Então vou começar com uma coisa um pouco diferente aqui. Você conheceu o Rodrigo Faro?
Pois Faz é. tempo já, né? Faz tempo. Conta pra Faz tempo. Gente, olha, não procure no Google. Peça o link que eu facilito pra vocês. Tá. Pois é, eu queria muito aparecer na TV quando eu tinha uns 20 anos, 21, né? E eu fui lá e eu estudava perto, né? Eu estudava ali na Barra Funda, a Record fica lá também. Falei, por que não, né? Passei, como é que se inscreve aí? Aí é fácil, é bem fácil, inclusive, aparecer na TV. Tá. Fui lá, coloquei, passei um dia lá. Fui selecionado, passei um dia lá. E aí eu tava até brincando, né? Que eu não me reconheço naquele vídeo, porque eu dizia não pra todo mundo, assim, não, você não. Eu já tenho uma filha de 18, eu tenho uma filha, na época, a Gabi tinha uns 3 anos, né? Eu falava assim, eu já tenho uma filha, não preciso de outra pra criar. Bem assim essa resposta, sabe? Então, mas fui no Rodrigo Faro, dança gatinho, todas essas fez coisas. todo o Especial de pacote. carnaval, Legal. Pela história que você contou dos seus avós, e aí você conta com muito orgulho, essa história é muito legal de escutar, mesmo a sua mãe também mudando quando era nova, e depois você mudando quando era nova. Foi isso que te deu a base, que quando você estava treinando uma carreira super sólida, ali você decidiu falar assim, cara, não, vou largar isso aqui, isso te deu coragem, isso facilitou você ter coragem nesse momento? Pra você largar tudo? Depois eu vou entrar na sua carreira, Sim. mas... Eu acho muito legal pensar assim, ó, os meus avós, eles foram comerciantes, né, depois de um tempo que eles deixaram de viver a miséria, né, então eles foram comerciantes, o que possibilitou que minha mãe pudesse ir um passinho a mais. Então eu me sinto a continuidade do que minha mãe plantou até então. E eu falei, cara, se ela estudou, eu preciso ir além do estudo, né, eu preciso transmitir isso para as pessoas. A minha mãe sempre foi aquela pessoa do tipo, não, eu vou trabalhar nessa empresa, aposentar nessa empresa, não sei o que lá. E eu falei, não, eu posso fazer diferente, né? Então, sim, acho que era um terreno fértil para fazer a coisa diferente. Mas o que me deu mais coragem foi o embasamento técnico. Foi, tipo, estudar sobre as coisas, entrar na pós-graduação. Eu já tinha feito a graduação, mas estava meio defasado, fazia alguns anos. Falei, pô, deixa eu fazer uma pós, deixa eu buscar cursos. Tudo que eu ia buscando, eu falava, nossa, me sinto mais poderosa agora, me sinto mais poderosa. É poderosa no sentido de, agora eu tenho mais a compartilhar do que antes. Tá bom, Camila, mas assim, ó, tem um monte de gente que é super qualificada e trabalha em empresa e cresce, vira diretor e tudo, e não toma o caminho que você tomou. Né? Então assim, legal, eu entendi que pra você é super importante o conhecimento e quando você adquire ele, você se sente muito confiante. E quando você tem o feedback dos outros também, que, pô, você tá dando um conteúdo legal, isso é super legal, então isso te dá poder, isso te deixa mais confortável, mas daí a você sair de uma empresa, de uma carreira sólida, pra falar assim, cara, vou começar um negócio do nada, nem sei, e quando você começa do nada, você não sabe nem direito o que é. Então, esse histórico da sua família te deu um impulso e falou assim, cara, se eles saíram daqui, de Minas, foram pra Curitiba e fizeram ali, e deram certo. Se a minha mãe pegou aquela história escassa, estudou e fez uma carreira sólida em empresa, eu tenho que fazer mais, além de me sentir preparado, agora eu tenho que fazer mais do que a carreira sólida. Esse foi o patamar anterior que minha mãe me deixou. Sim, eu acho que tem um negócio que as pessoas aproveitam um pouco, em geral, né, as pessoas com quem eu converso e tudo mais, que às vezes a gente trabalha em uma empresa e você diz assim, eu não sou pago pra isso, e deixa de fazer algumas coisas. Você perde muita oportunidade. Porque eu pensava, eu não sou paga, mas se eu afiar o machado enquanto ainda não tem lenha, quando a lenha chegar, eu sou a pessoa mais qualificada. Então, eu sempre fui do intraempreender. Então, eu trabalhava numa empresa de eventos executivos, por exemplo, a primeira vez que eu falei sobre CX na empresa foi em 2015, porque alguns diretores, presidentes de empresas falavam assim, Cami, tem que fazer um evento sobre clientes. Aí eu cheguei e fui apresentar a ideia para o meu presidente, né? Aí ele falou assim, patinho feio. Muita gente teria dito, o presidente não deixou. Falei, não, tem que fazer. Encheu o saco, insistiu. Eu falei, e eu sempre pensei assim, pô, gastar o dinheiro do outro é mais fácil, né? E aí eu aprendo muito mais. Pra mim era o laboratório. Sim. E deu muito certo. Ele falou assim, faz o evento. Ele fez até uma coisa que eu achava que não podia, né? E depois eu descobri que não podia mesmo. Ele falou assim, se o evento der certo, 15% é teu, do lucro. Se ele der errado, eu tiro do teu salário. Essa parte do tirar do salário não pode, legalmente. Não, mas eu não sabia. Então eu quis morrer de medo. Mas mesmo assim, você topou. E deu muito certo. Sim. E aí eu acho que essa pressão me colocou num lugar muito melhor. Porque eu falei, não, tem que dar certo. Então eu entrei pra ganhar. Falei, não, não sei como eu vou fazer dar certo, mas eu vou fazer. Ele olhou pra você, eu concordo que é ilegal, mas... Foi um desafio legal, foi incrível. E aí eu acho que ele olhou pra você e falou assim, tá bom, ela tá fazendo porque é o meu dinheiro, deixa eu colocar
No dela, né? No dela, e ela vai sentir também. E aí ela bancou, falou, não, eu continuo. Aí eu acho que ele não ia tirar do seu salário. All in, né? Minha opinião, nem conheço a pessoa, mas eu acho que duvido que ele ia tirar do seu salário, porque ele sabe que é legal, mas ele colocou pra te provocar. Sim. Legal. Não, e eu achei fantástico, porque deu muito certo até hoje. Eu saí da empresa e o produto continua sendo uma menina dos olhos. Foi a semente que... Sim, exatamente. E aí você falou uma coisa que várias pessoas que passaram por aqui falaram. Enquanto eu era atendente de call center, todo mundo tava reclamando de onde tava, e eu tava ali aproveitando, querendo aprender, por isso eu virei supervisor, por isso eu não sei o quê, por isso que eu puxei o gancho. E eu conheço muita gente que fala, não, eu só pago pra apertar esse botão, eu só aperto esse botão. Cara, como isso é uma cagada. A gente vai, eu já falei também, a gente vai em faculdade, paga curso pra fazer, e lá a gente fala, não, eu tô pagando, eu tenho que aproveitar. Pô, estão te pagando pra você aprender, porque vamos comparar o que você aprendeu na faculdade e o que você aprendeu em todos os trabalhos que você teve. É muito... Incomparável. Os relacionamentos você conseguiu ganhar porque você se dedicava, porque você ia num evento organizar, conversava com o diretor, conversava com não sei o quê. Esse network que você criou ali, tudo isso tem um puta valor e as pessoas deixam de aproveitar porque elas... Eu acho que é um pensamento assim, não, é o explorador, É aquela palavra que a galera não gosta de usar aqui, né? Medíocre. É um pensamento mediano mesmo. Tipo, não, vou fazer só o que tem que fazer e pronto. Mas aí acho que tem um passo antes, né? Às vezes a gente não sabe nem muito bem quem eu sou, o que eu quero da vida. Porque isso me ajudaria a empreender melhor. Se eu sei, por exemplo, o que eu quero no futuro. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu queria ter uma empresa um dia. Falei, não, eu quero ter uma empresa um dia. Tá. Não fazia ideia do que, nem nada, não fazia ideia. Mas eu queria uma empresa. Então eu pensava assim, bom, o que eu preciso saber para uma empresa? Pô, eu preciso saber de marketing, preciso saber de vendas, preciso saber de finanças, preciso saber de gestão de talentos. Você se envolvia com o todo porque você tinha um objetivo. Sim. Tá. Sim. Mas você concorda comigo, Camila, que assim, eu não sei o que eu quero. Mas eu aprender várias áreas não vai me piorar, vai me melhorar. Se eu quiser empreender, ou se eu quiser uma carreira de executivo, eu tenho que ver o todo. Então não tem caminho ruim para eu fazer o todo. Não. A não ser aquele sentimento idiota de, estão me explorando, não me pagam para isso. Talvez você até seja explorado, né? Pode acontecer em algumas empresas, em algumas ocasiões, mas de novo, mesmo aproveita o momento, esteja de corpo presente, fala, tô numa aula, vou prestar atenção na aula. Palestra, quantas palestras, às vezes, os diretores de RH, por exemplo, organizam dentro da empresa para alguém lá disseminar conhecimento, e aí você fala, deixa eu responder e-mail que é mais importante, né? E você perde aquele baita momento que talvez tenha o eureka tava ali, naquela frase que podia mudar a tua vida e você não tava prestando atenção. Ou por timidez, depois do evento, não falar com a pessoa. Nossa. Não, esse cara não vai querer me escutar, ele é muito pra mim. Isso é uma outra coisa que... A dedução também, né? Do tipo assim, não, isso aí, eu não sou boa. Não é pra mim isso aí. Isso aí não é pra mim, né? A bendita da mentalidade fixa e flexível, que a galera sempre fala. Às vezes, aí eu fico com uma raiva quando alguém fala assim, você tem o dom de falar? Eu falo, dom? E olha que desprezo para todos os meus anos de estudo, de trabalho, de empenho, de dedicação, de ensaio, porque eu lembro de ir, eu fiz muito cerimonial, muitas palestras e tal, e eu ia ensaiando no carro, tipo, em voz alta, até entrevista, quando eu tinha que entrevistar alguém, não tipo assim, para contratar alguém para a empresa. Eu ensaiava que perguntas eu ia fazer, se a pessoa respondesse A, B, C, pra não passar vergonha ali, não. Exato, para passar autoridade. Você constrói esse tipo de coisa, não é dom. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouquinho ali, quando você chegou em São Paulo, até a EBDI, é isso? Até a saída da EBDI, porque você tinha uma carreira muito comum, desculpa, não é que desmerecer, mas assim, normal, padrão, foi indo bem, foi evoluindo, foi estudando e tal. Eu queria que você contasse esse período para as pessoas se identificarem com você, e aí e depois a gente entra no outro período para mostrar o que você fez, uma loucura em teoria, e como isso deu resultado. Mas vamos lá. Legal. Meu primeiro trabalho foi como recepcionista. Tá bom. Então eu cheguei e achava chato demais, porque não tinha nada pra fazer, né? Era uma empresa química no meio do nada. Então, ficava lá no PABX passando... Falei, não é possível que a vida é só isso, né? Aí eu ia lá em vendas, falava, não tem nada pra eu fazer aqui, né? Porque eu vi que elas estavam sempre no telefone e tal. A engenharia agitado. E elas falaram, você pode pegar a cotação do dólar. Nossa, todo dia eu falava, vou pegar a melhor cotação do dólar. É sempre a mesma, né? Você entra lá e eu levava a cotação e eu falei, putz, elas não vão me dar a oportunidade. Saí de férias e na volta das férias eu falei, cara, não quero mais trabalhar aqui, não quero mais fazer só isso, quero fazer alguma coisa. E comecei a fazer um monte de curso. Fiz curso de corte e costura, porque eu achei que eu ia ser estilista. Fiz curso de... Você continuou na profissão? Continuei. E paralelo fazendo várias coisas. Aí eu fui fazer curso de comissária, que eu achei fantástico, mas daí quando contaram que se alguém da minha família morresse eu não podia voltar, porque você tem que cumprir a agenda, eu falei, não quero esse negócio, eu quero poder voltar, né? Eu já matando a família, né?
Depois eu fiz curso de animação 3D, sabe? Tá. Tipo, eu queria ver. Eu falei, não, vou trabalhar na Nintendo, certeza. Olha a confusão, porque eu não sabia o que eu queria da vida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Pelo menos mas você foi buscar descobrir. Você tem que ir tentando fazer. E aí chegou uma hora, minha mãe cansou de gastar dinheiro em cursos, né? Porque era ela que me pagava meus cursos. Porque o salário de recepcionista dava pra pagar a creche da Gabi. Falei, putz, e agora? E aí eu fui para um trabalho para trabalhar com... Eu fui fazer faculdade e eu escolhi... Você não tinha feito faculdade? Ainda não. Aí eu escolhi fazer publicidade e propaganda, não porque eu tinha gostado de publicidade, mas porque tinha tanta coisa na grade. Falei, no meio do caminho eu decido. Alguma dessas coisas eu vou gostar. Tinha rádio, tinha TV, tinha não sei o que lá, alguma coisa eu vou gostar. E amei o curso, foi muito legal, que me levou para o mundo de eventos executivos. Porque aí eu tive o primeiro estágio. No primeiro estágio, olha como a mentalidade é pequena, né? Era longe da minha casa, ficava 2 horas mais ou menos. E eu falei, não vou nem pra entrevista. E eu liguei no Nube, né, que é dos estagiários, falei assim, eu quero cancelar. E eles falaram, não, se você cancelar... Você se queima aqui. Não, a gente tira seu cadastro. Falei, putz, vou nessa empresa. Fui, assim, disposta a fazer dar errado. Coloquei uma camisa da Penélope Charmosa... All Star, falei, eles não vão me contratar. Não foi nem de amarelo nesse dia. Não queria sorte, não. Falei, vai dar... E aí eu cheguei, respondi tudo errado, assim, na entrevista, no meu ponto de vista, né? E por que você quer essa vaga? Preciso de dinheiro, tipo, sabe, zero propósito, zero. Mas o que você costuma chegar atrasado? Às vezes, 2 horas, né? Essa distância aqui não tem como... Sabe, bem Horácio, assim, sim, pra eles verem. Só que eles precisavam muito de alguém que falasse espanhol. E eu morei algum tempo com a minha mãe, né? Nesse período que ela morou fora, eu fui alfabetizada em espanhol. Legal. É difícil você falar o idioma que você foi alfabetizado errado. E aí eu cheguei bem na hora do teste de espanhol, falei, não, vamos fazer, né? Daí eu falei, acho que eles não vão me contratar. A hora que eu desci, eram 7 andares, a hora que eu desci os 7 andares, chegou lá embaixo, me ligaram, tá aprovada. Eu falei, que droga, né? Fiquei muito brava. Olha, que eu arranjei um trabalho em que eu ganhava mais, mas fiquei brava. Que foi com prospecção. Aí era vendas. Vendas. Eu fazia prospecção e achei muito legal. Falava, nossa, que foi... Eu não entendia nada, mas eu estava achando muito legal. Agitado, ligar pra gente. E era um ambiente em que eu não me reconhecia. Eu olhava para as pessoas ao meu lado, era todo mundo Faria Limer, né? E eu falava, nossa... Você vendia o quê, desculpa? Eram eventos executivos. Você já vendia eventos executivos? Ali foi. Eu só prospectava. Prospectava, passava para vendas. E eles fizeram uma campanha uma vez, que foi a primeira vez que eu me lembro de se sentir motivada. Eles falaram assim, se você prospectar e alguém converter... Você ganha X%. Você ganha R$50. Falei, nossa, legal esse negócio. Eu vou ter que fazer só o meu trabalho e vou ganhar por isso. Não, então vou caprichar na prospecção. E foi muito legal. E aí eu fui fazendo relacionamento com o pessoal, 6 meses depois falaram, você é promovida. Fui para vendas, ativa. Aí você virou closer. Tá. Aí virou vendas ativas. E era uma loucura, porque tinha o receptivo e o ativo, a gente brigava, né? Não, esse lead é meu, não tava comigo, tava nada. Enfim, deu tudo certo. Aí chegou uma hora que eu olhava, assim, parecia que tinha uma área que era um Olimpo, que era a área das diretoras de conteúdo. Elas aqui criavam o conteúdo que ia ser no evento. Tudo que as pessoas tinham dúvida. Quem é a pessoa que eu devo vender para patrocínio? Quem é a pessoa para inscrição? Tudo elas sabiam tudo. Eu falei, nossa, eu quero ser essas pessoas que sabem tudo, né? E eu falei, eu quero trabalhar lá. E aí uma vez abriu uma vaga, falei, vamos me jogar, né? E aí tinha que fazer um briefing lá de um negócio, fiz lá. Passei. Falei, nossa, e agora? E o meu primeiro evento, eu nunca vou esquecer, foi de Trade Tech. Era de trading. Tipo, nossa, muito difícil. Mas eu fui na Bolsa de Valores, buscar informação, e foi muito legal. Ali meu despertar aconteceu. Porque meu trabalho era pesquisar, era ligar para diretores, levar 1 milhão de nãos, porque ninguém tá com tempo para falar com você, mas eu falava, não, sou de pesquisa, queria te ouvir, E aí a vida começou a fazer mais sentido, né? As empresas, eu até contei nos bastidores, né? De que eu trabalhei em algumas empresas americanas que fecharam no Brasil, e aí eu fui mudando, até chegar na IBDI. A IBDI, ela veio porque uma das pessoas que eu trabalhei... Depois você entrou nessa área de conteúdo, eu continuei com conteúdo. Você continuou até acabar a IBDI, tá bom? Passei por 3 até chegar na IBDI. Tá bom. Na IBDI o convite foi muito legal, que foi onde eu descobri a intraempreendedora, porque quando o convite veio, falou assim, só que é a seguinte, Camila, nós estamos no primeiro ano, 2 eventos aconteceram, você vai pegar mais esse, mais aquele. Não tem aquela sala com ar-condicionado, não tem nada. Estamos começando do zero aqui fazendo. A entrevista foi em um restaurante japonês, daí eu olhei pro presidente da empresa e falei assim, é Roots, né? Falou, eu topo, vamos. Bora. A hora que eu cheguei, não tinha nem mesa direito, né? Era tipo umas madeiras penduradas na parede que tinha. Mas eu ligava para as pessoas, tipo, para convidar, como se eu tivesse... Porque eu acho que é a atitude, né? Então, eu ligava para as pessoas como se eu tivesse numa sala de vidro, linda, maravilhosa. Então, convidava as pessoas para ir para os eventos. E foi muito massa ver a empresa sair do... Acho que eles tinham vendido, sei lá,
1 milhão. Sair daquele 1 milhão para 12 e saber que participado. eu tinha dedos ali. É demais. É o que você falou, é um negócio incrível. Às vezes, porque a gente olha para onde a gente tá, a gente não tem coragem de tentar transparecer uma outra coisa para o outro, e isso faz completa diferença. Então, quando você encara com uma outra visão, foda-se que eu tô aqui. Isso não me define. Esse meio aqui que eu tô não me define. Então, eu vou sonhar onde me define. E aí você passa uma visão para a pessoa, as pessoas se conectam com o seu propósito. É muito legal. E sabe uma coisa, não sei se você tem essa mesma percepção, mas, por exemplo, no primeiro trabalho de prospecção, eu não me sentia parte do grupo porque eles eram mais... Eles falavam palavras que eu não entendia, que eu apelidei de business ace, né? Eles falavam palavras que eu não entendia, eles se comportavam de forma diferente, porque eles foram criados de um jeito diferente. Então, teve um choque cultural, porque eu vinha da periferia, onde é nós vai, nós vem, onde eu tinha contatos com, tipo, traficante, sabe? Tipo, essa era a galera que tava ali. E aí era um outro mundo. E eu falava, nossa, acho que eu nunca vou me adaptar. Só que estar exposto a esse ambiente foi mudando a minha percepção. Eu falei, por que não? Por que eu não posso me adaptar aqui também? Quando você quebra essa casca que as pessoas criam de linguagem, de roupa, de vestuário, de jeito de agir, você fala, tá bom, era só uma casca. Assim, ele não é tão diferente de mim. Ele só tinha uma casca que estava protegendo ele e transformando ele numa pessoa mais... E tem até algumas coisas que são bem diferentes. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo bobo, tá? A gente saía pra beber. Todo mundo tomava vinho seco. Eu gostava de vinho doce. E de garrafa de plástico, assim, sabe? Sim. E eu falava, pô, mas eu tô com eles, eu vou provar esse vinho. E eu não gostava. Mas depois de você provar, de você entender, de você se dedicar. Veja como é se dedicar não só pro trabalho, mas pra vida, né? Sim. Eu passei a gostar. Então eu falei, pô, que legal. Agora aprendi a gostar de uma coisa nova. Viagens, nossa, viagem pra mim era só pra praia. Eu falava, pô, vou fazer uma viagem em zona? Não consigo. Nunca vai dar pra mim. Na adolescência eu pensei em trabalhar de doméstica, sem demérito. Mas eu hoje olho pra Camila de lá e falo, cara, olha que diferença de pensamento, né? Não, legal. Bom, e aí passou esse tempo inteiro, como é que veio a coragem? Porque assim, quanto mais alto você tá num cargo, quanto mais estabilizado você tá, e mais passa tempo, você fala, pô, você sempre teve filha, mas tem a filha, eu tenho um cargo, tenho um plano de saúde, quanto mais você vai subindo, eu tenho um carro, enfim, as pessoas vão tendo benefícios. Como é que você fala assim, largo tudo e vou fazer uma loucura? Como é que foi a ideia e o que você queria fazer no começo, quando você saiu? Qual era a ideia de fazer quando você saiu? Eu tava ficcionada com... A gente tinha aberto na EBDI uma filial em Sumé, no interior da Paraíba. Sumé. Fica a 200 quilômetros de João Pessoa. Tá. Por que abriu em Sumé? Porque o presidente, ele é de lá e ele queria devolver de alguma forma o que ele recebeu, assim, tipo, eu nasci lá, quero desenvolver. E lá é uma região onde ou se investe em comércio ou você é funcionário público. Essas duas coisas. E o comércio vive dos funcionários públicos que têm o dinheiro. Exatamente. Perfeito. Então tudo gira ali. Como muitas cidades do interior do Brasil. E aí, aquele esquema de praça no final do dia, Sumé, a caipirinha é R$6 e quinta-feira é double. E é bom, não é? Entendi, sim. Então, assim, treinar essas pessoas, eu me tornei líder delas durante um tempo, e a gente treinava online. E eu entendi que, por exemplo, quando eu falava assim, não, vocês vão vender para varejo, e eles não sabiam o que era varejo, eu falei, cara, como existe um Brasil de oportunidades. A gente só tem que abrir os olhos para essas oportunidades. Só que tem que ter um abrir de duas partes. Tem que o líder querer abrir. Tem que alguém querer abrir em Sumé, por exemplo. Ele quis. Sim. Mas quantas outras pessoas poderiam abrir suas filiais em outros lugares do país, onde a gente tinha um ganho? Diretor financeiro vive tentando fazer assim, o que a gente pode fazer para ganhar mais e saving, né? E eu percebi que podia ter um saving e fazendo o Brasil evoluir. Por exemplo, lá a gente tinha funcionários em São Paulo que ganhavam tipo 4, e funções parecidas em Sumé, você ganhava 1.000. E 1.000, eles eram muito felizes com aqueles 1.000, porque era muito dinheiro em Sumé. Falei, cara, por que não faz isso? E eu queria abrir os olhos para isso. Então, eu comecei a estudar um pouco sobre o efeito migratório, comecei a estudar sobre como a educação muda mundos. Na época, eu fui estudar até o negócio da China, né? De que 2011 era sinônimo de Xing Ling, e hoje é tipo, não, China é tecnologia. O Japão foi assim antes da China. O Japão era um lixo os produtos de lá, e aí o nível de qualidade hoje deles é invejável, mas muito nesse mesmo trajetória. Assim. Como é que eles fizeram isso? Eu assisti umas palestras de um país destruído para um país que faz Exato. E o investimento era sempre educação. Sempre educação. Eu sei que é clichê, que a gente escuta isso na TV há milhões de tempos, mas o que estava sendo feito de verdade? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa. Entrevistei 50 presidentes, assim, de extra trabalho. Eu falei, não, vou fazer porque eu tenho curiosidade. Comecei a entrevistar 50 presidentes. Falei assim, se eu descobrir oportunidades pelo Brasil... Você abriria alguma coisa lá? Você abriria alguma coisa lá? Metade me disse, sim, eu gostaria de saber sobre as coisas. E talvez eu abrisse, talvez eu terceirizasse alguma coisa assim. Call center já fizeram esse movimento há algum tempo atrás. Eu falei, pô, então vou descobrir. Só que
o negócio começou a ficar tão grande, e aí eu entrava no Uber, por exemplo, sempre perguntava assim, você ouve um sotaque diferente, você fala, você não é daqui, né? Não. E você veio fazer o quê? Buscar oportunidade, mas é muito difícil, não achei a oportunidade. Falei, cara, a oportunidade não tá em um lugar. E é triste pra pessoa, ela tá longe da família, o jeito de viver ali, então a pessoa sofre de E umas coisas preocupantes, por exemplo, em São Paulo, mais de 70% da população de rua, né, em situação de rua, é migrante. Não veio morar embaixo da ponte. Mas cuidado não, mas você sabe que um dia eu decidi parar e conversar com 4 moradores de rua. Eles estavam ali perto do Ceasa, eu jogava futebol ali do lado, eu nunca fui bom de bola, tá? Mas eu jogava com os amigos. E aí parei pra conversar com eles. E aí comecei a trocar ideia. Todo mundo era de fora, tinha do Paraná, tinha do Nordeste, tinha todo lugar. E aí comecei a perguntar, eu falei assim, galera, desculpa me meter na vida de vocês, né? Assim, pô, pra mim, se eu for, por que vocês não voltam pra casa de vocês? Porque pra mim, seria, idiotice na minha cabeça, mas seria muito melhor ficar morando na rua no Nordeste, que é calor, sol, não sei o quê, do que numa cidade fria aqui, você não tem parente aqui, que merda, né? Ficar morando em São Paulo. E eles falaram assim, um era caminhoneiro, e aí se envolveu com bebida e droga, e caiu, todos foram meio que o vício que derrubou eles. Eles falaram assim, Matheus, não tem cidade no Brasil para você morar na rua como a gente mora aqui. Aqui eu tomo minha pinguinha, durmo aqui, ninguém me rouba, não acontece nada. Quando eu levanto, se eu quiser cuidar de um carro, eu ganho dinheiro. Eu passo numa padaria, tem comida. É muita abundância em São Paulo. Então, não é só a questão de voltar para casa. É uma questão de, naquele ambiente eu consigo viver. A pessoa já se adaptou a se sentir bem. E o ambiente São Paulo permite isso mais do que cidades como Sumé, por exemplo, que nunca daria... Ninguém tem dinheiro para ajudar não que as pessoas são muito mais caridosas, mas acaba não tendo recursos de sobra para poder, enfim. Mas... Não, aí eu penso sempre no conceito de tipo um ator. Um ator, para ele ir lá para Hollywood, para, sei lá, ou para novela da Globo, não sei, ele tem que interpretar muito bem aquele papel, ele tem que querer interpretar muito bem aquele papel. E eu digo, pô, a gente é um pouco ator ou atriz da vida real, né? Porque hora você interpreta o papel de pai, hora de entrevistador, hora de profissional e tal. Como é que eu posso interpretar melhor esses papéis? Era essa minha loucura, e por isso eu perguntava isso para as pessoas. Eu já ceiei, né, num Réveillon com um morador de rua. Peguei um vinho, uma marmita, sentei lá no chão e ficamos lá conversando e tudo mais. Pedi até em casamento. Meu noivo não gostou dessa ideia. Eu falei, amor, sabe, tem um olho aí. Mas é muito legal ouvir as histórias e ver que vários não têm interesse em mudar de patamar. Mas tem uns que falam, pô, eu vim em busca da oportunidade e não consegui. E aí eu acho que eles precisavam ouvir aquela frase que eu falei lá atrás, né? Do quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E tentar encontrar coisas. Eu sei, não é fácil, e nem todo mundo... E as pessoas não estão saindo do mesmo patamar. Mas e se tivessem empresários dispostos a levar oportunidades onde não são tão claras? Por isso que eu tracei... E aí, estando na EBD, eu tracei uma rota de 54 cidades que eu queria visitar. Porque eu falei, putz, não vai dar pra ir em todas. Primeiro você entrevistou as pessoas e pegou 25 sims, ou possíveis sims. Sim. Aí você falou, legal, tem o sim, agora deixa eu encontrar cidades. Tá. Aí eu pensei, não pode ser uma cidade muito pequena, porque senão... Não tem nem gente. Não tem nem gente, Então, como é que eu vou fazer essa equação? E aí, descobri que o Brasil tem 5.570 municípios. Pô, é muito lugar. Falei, pô, nem que eu passe a vida inteira dentro do motorhome não vai rolar. Deixa eu tentar... eu gosto muito da filosofia estoica. Eu vou tocar o que tiver ao meu alcance. O que não tiver, paciência. Espero que outro... O pessoal fala, às vezes eu vou palestrar, o pessoal fala assim, mas e a galera do ensino médio? E a galera do fundamental? Eu falei, gente, eu não consigo tocar. Eu não consigo. Espero que existam outras pessoas. Deixa eu ajudar, esse pedacinho já é muita gente. Exato. Aí então você gosta do Zenão e do Sêneca, é isso? Ser estoica? Tem, né? E eu acho muito legal, que é de abraçar o que... Pô, tá chovendo, não posso fazer nada com isso, né? O que eu vou fazer? E aí, beleza. Aí eu falei, vou traçar 54 praças, e aí eu achei que eu ia fazer isso tudo num ano. Não, vou num ano. Óbvio que deu... Não, você estava planejando tudo isso e falou assim, ponto, mapeei as cidades. Vou sair da empresa para ir atrás dessas cidades, para levar a oportunidade para esses caras. Esse era o seu plano. Exato. E ligar para as prefeituras. Eu comecei a falar com prefeituras. Para falar assim, você consegue me responder? O que você tem de benefício fiscal, tributário, para levar? Porque eu ia trazer um estudo mais completo. Qual é o pacote de incentivo que você tem? Exato. Porque aí eu ia dizer, as pessoas estão lá. E aí eu tinha que treinar as pessoas também. Ou um grupo de pessoas. Falei, não, vou fazer eventos nessas regiões para discutir sobre, dar um ofício, né, para elas e falar sobre psicologia positiva, mindfulness, não sei o que lá, para elas estarem um pouco mais preparadas para dizer assim, cara, você vai abrir tua empresa lá, conversa com essas aqui, pelo menos, né? Só que deu muito errado no começo, porque era pandemia, porque era difícil, não sei o que lá. É uma grana para sair viajando. Não, um motorhome bom,
custa em média 300, Meu 500 mil reais. Eu Tá. falei, putz, não vai dar agora. Tá, daí, peraí. Você tinha saído da empresa, começou a pandemia, você tinha um sonho que você percebeu que era talvez grande demais naquele momento, do jeito que você tinha pensado. Como é que foi o baque disso tudo? Assim, ó, o impacto, falou assim, cara, não vou conseguir. Aquela sensação de impotência. Teve isso? Foi, Não... teve. Foi desesperador. Mas o que eu fiz? Eu falei, cara, como é que o Walt, por exemplo, fez a Disney? Aí eu comecei a assistir documentário, loucamente. Peguei, tipo, uma semana, sabe aquela semana que você não sai do sofá? Eu não saía do sofá, eu era uma depressiva, mas eu tava tentando ver como é que eu podia sair daquilo. Quem que vai me dar um exemplo bom do que eu posso fazer? Não, mas assisti documentário até da Anitta. Falei, não, deixa eu assistir, né? Porque ela Interessa, conseguiu, deixa eu ver. E fui vendo um monte de coisa. The Imaginary Story, Walt antes do Mickey, aqueles filmes todos baseados em fatos reais, não sei o que lá. E foi muito massa, porque eu assistia com caderno, né? Pra aumentar a fixação. E eu falei, pô, preciso encontrar uma outra veia de negócio. Que veio o CX, que eu já tinha feito muitos eventos, já conheci muita gente. Falei, pô, acho que vamos fazer aqui. E quando eu conectei as coisas, só que eu não conseguia fazer os eventos, né? Porque tava no meio da pandemia, não dava pra... Então, peraí, nesse momento você falou assim, vou continuar com o propósito de educação, vou tentar dar um foco um pouco maior do que essa coisa muito ampla, e vou começar a falar de CX, essa foi a sua sacada. Sim. Só que vou começar usando rede social, que é mais viável que tá na minha mão. Exatamente. Foi esse exatamente. o ponto que você parou, tá bom. Exatamente. Aí criei um primeiro Instagram que se chamava Business on the Road. Ninguém conseguia pronunciar. Eu ia chamar as pessoas, você pode vir aqui. Porque eu criei um grupo, né? Falei, vamos criar um grupo para discutir. Minha meta era ter 100 pessoas. Hoje já tem mais de 1000, então eu fico muito feliz. E no começo, como é que você convidou as primeiras pessoas? Eu chamei amigos. Falei, gente, vamos se reunir uma vez ao mês para discutir o tema tal? Online mesmo? Era vendas, né? Tá. Eu tava bem sem foco, assim. Tá bom. Vamos discutir. E foi muito legal, porque várias pessoas falaram, posso chamar um amigo meu? Posso chamar mais um amigo meu? Posso chamar... Você viu que aquilo tinha um movimento... Vamos, aí a gente se reunia ali às terças-feiras para discutir sobre vendas, negócios. Aí criei um curso, falei assim, deixa eu criar um curso aqui. Gravei tudo, pus no YouTube de graça, né, pra galera. Falei, pô, vendas, né? E eu vendia bem, então vamos fazer e tal. Foi tentando fazer pequenas coisas até chegar o momento de... Aí eu também fiz uma escolha, né? Não comprar o motorhome. Porque eu falei, não, eu não preciso. Porque eu não vou morar no motorhome. Eu vou de motorhome para a região para conseguir fazer olhar etnograficamente, tipo, como é que é se sentir lá, como é que é a estrada, como é que é. Falei, pô, mas eu não preciso do motorhome meu. Né? Aí eu encontrei um parceiro que loca. E é o mesmo sempre que loca pra gente, né? Então, com o mesmo motorhome, a gente vai para todos esses lugares. Mas espera, aí você tava, então, só pra gente ganhar aqui. Você começou a convidar pessoas da sua rede de contatos, então é importante você ter feito um bom trabalho lá atrás e se dedicado, porque as pessoas começaram a validar você como uma boa profissional para participar desse concurso. E tenho só tem uma vírgula aí dentro, né? Um parênteses aí dentro, porque eu vivia contando essa história. Então eu ia no happy hour com os executivos, eu contava para os executivos, cara, isso aqui e tal. E eles falavam, nossa, que legal, um super match, né? Porque você prepara as pessoas, você mapeia com o governo se tem incentivo e você mostra o que tem de legal naquela cidade. Talvez se um investir, pô, já tem um novo ISS ali para rodar naquela região. Ou seja, você não teve medo nenhum de compartilhar a sua ideia, e enquanto você compartilhava, você vendia o seu sonho sem saber para outras pessoas que compravam o mesmo sonho que você, e você amadurecia na sua cabeça e ia aprimorando. Quando você contava para alguém, falava, esse pedaço não ficou bom. Não, eles davam um pitaco. Sim. E aí Por exemplo, a história de ter o governo foi um pitaco. Tá. Foi numa carona, um executivo falou assim para mim, Cami, mas por que você não envolve o governo para eles dizerem, né, fazer a pesquisa? Eu falei, nossa, como que eu não pensei nisso? Meu Deus. E quando você contava e a pessoa dava um pitaco, ela sentia parte dono desse negócio. Então você foi criando sem perceber um envolvimento de todo mundo. Esse é um outro ponto importante, as pessoas têm medo de contar ideia, achando que alguém vai copiar, enfim. Mas continua, aí você tava lá. Instagram, e aí você falou, pô, vou focar em CX, Instagram e grupo. Não, o começo não. Os primeiros 6 meses eu queria falar só sobre propósito, protagonismo e tal. A galera acompanhava, mas além do engajamento ser baixo, gerava 0 negócios. O que eu ia ter um problema, porque eu tinha me preparado financeiramente para um ano. Acho que esse é um ponto importante também. A gente tem mais coragem de fazer a coisa quando você se prepara. Então eu preparei. Não, eu tenho 1 ano que eu não preciso trabalhar. Trabalhar assim... Sim, e você estava disposta a investir. Exato. Porque é muito fácil olhar 6 meses, não deu certo, vou parar. Não. Quando os 6 primeiros meses não deram certo, eu falei, não, preciso construir o outro. Porque chega esse momento que eu falei assim, putz, será que eu preciso pedir emprego de novo? Eu falei, não. Eu tenho 6 meses e eu vou continuar. Eu vou fazer dar certo, eu não sei como. Tanto que quem ouviu a história do projeto antes e ouve agora, fala,
Nossa, eram coisas diferentes. Eu falo, mais ou menos. É uma nova roupagem. A gente tem que se acostumar que nem tudo vai ser exatamente como você quer, mas você tem que encontrar novas roupagens para essa é uma garantia. Não vai ser como você imaginou. Tenho certeza que não vai ser. Impossível ser igualzinho. Tá. E daí, então, depois de 6 meses, você viu que não deu certo vendas, você já tinha o grupo, mudou para CX e fez o Business on the Road, que hoje é o CX Tá On. Exatamente. Aí, encerrei esse Instagram porque não dava. Aí eu criei um novo, do zero. Falei, putz, e agora? Do zero, né? Mas esse novo, quando a gente tinha 1.000 seguidores, a gente fechou o primeiro contrato. Eu falei, opa, agora eu tô fazendo alguma coisa certa. Porque eu também não tinha conhecimento zero de marketing digital, dessas coisas assim. Falei, putz, não manjo. Aí depois eu fui buscar algum conhecimento. Falei, opa, coisas pequenas, vírgulas, tá? Tipo, constância, o que você posta, o layout que eu fazia no PPT. Então, além de tocar esse projeto, sempre estudando. Sempre olhando para documentário, curso técnico, evento, sempre focada. Sempre. As decisões foram, por exemplo, vou fazer mais uma pós, vou fazer mais um curso, vou fazer mais... Sempre muito aberta para aprender mais. Tá bom. E aí, em quanto tempo, depois desses 6 meses, você conseguiu o primeiro contrato? Então, foi em junho até dezembro... Acho que foram 3 meses depois. Tá, do que você abriu o CX Tá On, aí você recebeu o primeiro contrato. Tá. Mas eu era muito alucinada para seguir todas as regrinhas que tinham que seguir. Eu tinha que deixar de seguir no começo da manhã e de tarde de novo. E você postar. Criou um método e você seguiu aquele método. Exatamente. Dando resultado ou não, você baixou a cabeça e falou, vou fazer. Exatamente. Tá. Live. Eu fazia live para ninguém. Tipo, já teve vez de eu fazer a live, se chama Wall Backstage, né? Todo dia, final do dia. Eu já fiz e ninguém. Daí eu falei, mas vai ficar gravado. E eu vou interagir como se tivesse alguém aqui. Vou fazer bem para 1 ou para 1 milhão. E aí começou a reverberar. E foi numa dessas, né? Live, postagem. E eu falei assim, eu gosto muito adorei o negócio aqui, né? Porque me identifico no criativo, no leve e tudo mais. Então eu fazia videozinhos do tipo reunião comigo mesma, sabe? Falava assim, tal. Tratou mal o cliente. Deixa eu contar. Colocava peruca, sabe? Fazer umas coisas bem tiktoker, cara, assim. Você não teve vergonha, você... Abraçou, tá bom. Hoje em dia a galera até pede, fala assim, pô, Cami, nunca mais fez essas... Cadê uma peruquinha? Cadê as coisas bizarras, assim, né? Eu falei, Tá, e aí depois que veio o primeiro cliente, você falou, pô, tá acontecendo. Exato. Aí eu falei, agora eu preciso do próximo, né? Porque eu não sabia muito bem de onde tinha vindo. Eu falei, o que aconteceu? A pessoa me chamou pelo Instagram e eu falei, e agora? Como que eu vou fazer os próximos clientes, né? E aí eu continuei, a cadência, as postagens, o grupo, chamando galera pro grupo. Eu não tinha site. E eu falei, putz, eu preciso ter um site. Ou eu preciso levar a pessoa para algum lugar, porque não tinha... Hoje o nosso funil de vendas, o primeiro produto pago é uma mentoria, né? Tem mentoria básica e avançada. E eu falei, eu não tinha nada. Eu não tinha essa mentoria para levar as pessoas para algum lugar. Eu falei, ela não vai comprar direto um workshop de 20 mil reais. Ela vai ter que fazer alguma outra coisa no caminho. Mas para isso ela precisa saber que conteúdo eu faço. Aí eu falei, putz, vou ter que criar alguma coisa. Então criei a mentoria, o X-Mentoring. Mas antes de sair criando todos esses ativos de marketing, você vendeu. Você criou simplesmente o ativo do Instagram, virou referência, e depois você começou a vender. Aí você vendeu e falou assim, pô, para melhorar a jornada, vou criando outras coisas. Você não deixou te impedir, não tem um site, não vou começar. Não, inclusive o site fui eu que fiz. Eu fui lá e falei assim, como é que faz esse negócio? Ele não é o site, até hoje, ele não é o site mais bonito do mundo, mas precisava existir. Não precisava existir, para ter um cardápio de possibilidades ali para os clientes poderem ver. Olha, aquele Linktree, eu não sabia como fazer. Eu falei, como é que faz esse negócio de Linktree? Pesquisa, você aprendeu a aprender? Exatamente. Então, você vai e tenta encontrar ali como fazer. Ou seja, do ponto zero lá de 2020 até hoje, faz 3 anos que você saiu de um zero absoluto de uma pessoa, uma executiva normal, para alguém super relevante, referência no segmento, seguidores, uma máquina de gerar clientes e conseguir, e montou time de venda. Você estruturou uma empresa, de fato. Por trás de tudo isso que você começou meio perdida. Então, você foi afunilando e conseguiu dar uma super escala interessante. Hoje, inclusive, qualquer coisa que você lançar de produto, qualquer, não vou dizer, mas lançar um bom produto que faça sentido para o mercado, é muito mais fácil de vender, porque você já tem todo esse ativo por trás. Exatamente. Aliás, convites começam a chegar, né? Eu ainda acho que está muito longe do que eu gostaria, mas muito longe. Mas é legal, porque acho que a gente vai subindo a régua a cada dia. Eu acho que se a Camila de junho de 2020 visse hoje... Ela ia falar, que legal, parabéns, que massa. Tô brilhando. Deu certo. Mas a Camila de daqui 2 anos vai falar assim, nossa, e você achando que tinha dado certo aquela vez, né? Legal. Porque toda hora a gente quer buscar mais. Porque aí veio o convite, por exemplo, para participar da IBAC, né, da Escola Britânica de Artes Criativas. Foi daí também.
Eu também não sei muito bem de onde surgiu. Vai surgindo. A menina, o nome dela era Ekaterina Lukianova, russa. Ela me ligou, oi, tudo bem? E com sotaque, daí eu falei, será que Isso é golpe. é golpe, né? E eu lembro que eu tava, uma coisa ficou muito clara na minha cabeça, pra você construir credibilidade não basta parecer, tem que ser. Aí eu falei, putz, que é uma pessoa que normalmente os palestrantes, eu trabalhei muito tempo com palestrantes, que eu olhava no LinkedIn deles? Putz, eu olhava o que já conquistou, eventos que já fez, não sei o que lá. E vários deles eram autores de livro. Eu falei, putz, preciso escrever um livro. Eu falei, mas eu não faço ideia de como começar a escrever um livro. Então, fui atrás de escrever um livro. Como escrever um livro? Aí eu falei assim, nossa, o que a gente admira? TED, né? TEDx. Pô, eu preciso fazer um TED. Como é que eu faço um TED? Então, eu comecei a correr atrás dessas coisas. Essas coisas. Fui cavando, pra Não foi à toa. criar... Não, pra criar... Depois de assistir os documentários, né? Da Anitta, do Walt, do não sei o quê, nanana, A Procura da Felicidade, todos esses, assim, eu falei, putz, eu preciso cavar, não vai vir. Ninguém vai vir na minha porta e falar assim, oi, tudo bem? Nossa, você é tão legal, né? Vamos palestrar? Não. Sabe que muita gente acha isso, né? Eu sou tão boa, por que eu sou tão melhor que a Camila? Por que as pessoas não vieram atrás de mim e foram atrás dela? Nossa, o mundo tá todo errado. Para de fazer isso e fala, cara, como é que eu aprendo a fazer com quem já fez? Não importa se eu sou melhor ou pior. Tá fazendo alguma coisa melhor que eu, ponto. Exato. Então, deixa eu aprender com ela em vez de ficar com inveja aí. Exatamente. Tá, e aí você foi indo... Fui cavando coisa. E fui no TED, fui no não sei o que lá. E eu pensei, eu não tenho portfólio. Porque antes da Online Telecom, por exemplo, não tinha nada. Eu falei, e agora? O que eu vou dizer? O que eu vou colocar lá no meu material de apresentação que eu fiz? Aí comecei a me oferecer de graça. Né? Falei assim, ô DHL, posso palestrar aí pra você, tal dia? Pode. Então, comecei a me colocar pra disposição. Tá. Pra ter. E aí, quando eu ia falar para as pessoas, eu falava, já atendi essa empresa, já atendi não sei o quê. E o feedback foi legal. E aí, eu pedi essa prova que gerou prova social. Então, você vai construindo ali aquele ecossistema para daí, sim, os contratos começarem a chegar. Investindo. Porque de graça. Então, você vai gastar o seu tempo e não ganha nada. Sim. E, de novo, aquela mentalidade. Não, Muita gente fala assim, eu não falo sozinha. Eu não falo de graça. Tem que pagar. Exatamente. Mas o livro, por exemplo, eu achava na minha cabeça, né? Até então, falei, não, livro você faz, você ganha um monte de dinheiro com o livro. Não. O livro você paga, depois de um tempo você começa a ter resultado, mas não é tão simples quanto eu imaginava. Sim, ainda mais a Camila lá de trás, que não era ninguém se interessava pelo livro. Talvez agora que ela fala bastante, todo mundo se interessa pelo livro. Exatamente. Então tem essa virada. Legal. E daí teve essa primeira Online Telecom. Em Varjota. Em Varjota, tá vendo? E aí foi a primeira, e depois dela você começou a fazer uma de graça, e aí... Aí rolou porque começou um fluxo de mais ou menos o seguinte, eu fico fazendo conteúdo, e a pessoa chegava até mim e falava assim, faz uns meses que eu tô namorando seu conteúdo, queria um orçamento pra tal coisa. Eu falava, nossa, que legal. Hoje é bastante comum. A gente recebe muitos leads pelo exatamente, social, pelo orgânico, vi uma live, vi um não sei o que lá, Então, por isso é importante também estar presente e fazer as collabs, né? Tipo, deixa eu conversar, igual a gente tá aqui, né? Tá, a minha rede vai te assistir, a sua rede vai me assistir, então... Estar presente nesse tipo de coisa faz a diferença. Então, eu comecei a aceitar convite assim, vamos fazer uma live? Alguém chegava e falava, vamos fazer uma live? Vamos fazer. Teve lives que não deu em nada, teve outras que geraram negócios, né, teve uma cliente nossa, que é um braço da Claro, que a gente já gerou mais de 100 mil reais de faturamento ali dentro por conta de uma live que você fez. De uma live. Legal. E... Não, muito bom. E o namoro demora 3 meses, você falou, né, normalmente. Esse namoro eu comecei a te ver 3 meses. Depende. Agora teve recém, né, final de semana passado. Tá tendo uns lancezinhos mais rápidos. Tá tendo, né, a gente tá mais usando feromônios, né? Entendi. Não, um cliente falou, né, ele falou assim, putz, não, eu assisti há um mês, mas o conteúdo que você compartilhou eu não tinha visto em outro lugar. Aquela frase, E assim, é muito legal, eu gosto de uma frase de um matemático, que diz o seguinte, não sei se é bem assim, mas é nessa linha. Ninguém é tão genial que não tenha nada a aprender e nem tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Então, talvez para você vai olhar e falar assim, putz, já sei tudo isso. Mas talvez para outra pessoa vai ser muito novo. Vai falar, cara, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, assim, é expor o conhecimento e trazer várias temáticas para que alguém olhe e fale assim, putz, isso é novo. Isso é legal. Você sabe que isso é maluco, né? Eu tava essa semana passada num evento de vendas, inclusive, que um amigo meu é CEO de uma empresa que agora foi vendida, que chama MeTime, que eu não sei se você conhece, mas é engagement, é um software de engagement para fazer vendas. E daí eu encontrei um garoto que eu investi na empresa dele, ele e o sócio, eles eram super novos, lá de Uberlândia, e o sócio dele faleceu.
de Covid. Super triste a história. O Putz. moleque, e o propósito era super legal, também sim. Eu encontrei ele aqui no evento, a gente não tinha se conhecido pessoalmente. E ele falou assim, Matheus, assisti um podcast seu e aquilo tomou minha cabeça. Eu falei, nossa, mas ele não tem nada a ver com CX. Olha a loucura. Não, foi uma entrevista com o Fábio Bolsinhas, que ele é CEO da Home Agent, que é um call center terceirizado. E ele falou algumas coisas sobre CFO as a Service, tudo as a Service, como serviço. E ele estava no momento de vida pensando que como é que ele poderia pegar o skill dele de vendas ali que ele trabalha e levar para os clientes, não sei o quê, ele não tinha muito dinheiro, né? E aquilo fez um insight na cabeça dele. Ou seja, como é doido que às vezes você não imagina uma pessoa que você vai impactar e como impacta. E eventualmente vai impactar a pessoa certa que quer te contratar. Sim. Exatamente. Muito legal. E daí hoje, então, você tem uma empresa mesmo. Você tem um time, você tem pessoas tomando conta, ajudando no conteúdo, fazendo vendas. Como é que foi para você? Você já tinha olhado para todas essas áreas, participado de algumas, mas como é que foi criar de fato essa empresa? Muito difícil. Eu errei pra caramba. Incrível, né? Porque eu achei minha prepotência, né? Sim. Mas já fiz em outra empresa, fazer na minha vai ser tranquilo. Mas é diferente. O bolso dói diferente, né? Porque, por exemplo, a primeira pessoa que eu contratei não tinha escritório, então eu falava assim, você vai trabalhar 2 horas, você vai vir aqui em casa. E o trabalho dele era ligar, né? Ele não ligava. Nossa, aquilo me dava uma raiva, assim, falava, por quê? E aí eu lembro que teve um mês que, assim, eu trato muito bem, assim, o que é dinheiro meu, o que é dinheiro da empresa, né? E aí eu lembro que eu tinha, tipo, R$500 na conta, que era... Da empresa. Justamente o valor que era o que eu tinha que pagar pro menino. Eu fiquei com tanta raiva. Falei, que injusto, né? Eu tenho que pagar pra ele, ele não liga, ele não faz nada, não sei o quê. Só que depois eu aprendi que a liderança é justamente você conseguir mostrar a direção e acompanhar nessa direção. Ele não ligava porque eu não tinha treinado direito. Tudo bem, podia ter a parte dele, podia. Mas eu não tinha feito direito. E aí eu fui lá e errei de novo. Contratei mais 2 meninas, um período também deu tudo errado. Uma pediu demissão, a outra... Eu pedi assim relatório, eu não tinha o relatório, daí eu falei, putz, fiz errado. E agora, nessa onda, agora sim a gente tem uma equipe bem legal, né? Nós somos em 5, ainda uma família pequenininha. Você mais 4? Uma de marketing, 2 de vendas. Uma de marketing e 3 de vendas. 3 de vendas, tá. E aí, né, uma equipe um pouquinho maior, assim, mas aí dessa vez eu falei assim, não, eu não vou falhar, eu vou fazer... Sabe o Casa de Ferreira e Espeto de Pau? Eu percebi que eu tava fazendo isso. Eu falava que nós temos que ter rituais, que nós temos que treinar adequadamente, que tem que criar o caminho, mas eu não tava fazendo. Tem que fazer. Mas eu não tava fazendo. Eu falei, não, vou fazer. Então a gente fez todo aquele negócio de kit de onboard, né? A gente manda camiseta, manda livro, manda não sei o quê. O treinamento muito bem distribuído, o que ia ser cada dia, qual era o momento em que as meninas iam começar a colocar a mão na massa, como é que ia ser cadência dos e-mails que a gente ia criar, como é que a gente gera a pauta para o mês todo. Você participou de toda essa construção? Tudo, absolutamente tudo. Eu quis estar muito presente. Depois que já está estruturado, acho que fica mais fácil de andar sozinho, mas eu falei assim, eu preciso estar no nascedouro disso aqui. E agora tá rolando. Agora é incrível, a gente olha e fala assim, pô, marcou reunião. A gente tem estagiária de 17. Você se assusta, né? 17. Uma menina de 17 anos falou assim, não, marquei com a diretora de uma grande empresa de tecnologia. E elas se surpreendem também, é muito legal, porque elas falam, cara, eu consegui, porque elas fazem não acreditando no processo. Elas fazem tipo, não, vou fazer porque estão mandando. Quando dá certo, elas viciam naquilo. Fala, que legal. E eu já passei por tudo isso. Eu sei que o Spin Selling, por exemplo, funciona. Eu sei a mensagem, por exemplo, você vai fazer uma prospecção e eu quero vender um evento, que é o que a gente roda o Brasil lá. Quero vender um evento. Se eu chegar e falar assim, tá aqui o evento, você não vai comprar. Agora, se você conversar, se a gente entender... É um produto que não é tão... Sim. Né? Simples de vender, não, a gente não tá falando de R$50, né? Também não é um valor super elevado. Não, mas não é R$50, mas também não é uma coisa tão trivial. Exatamente. Eu tenho um software para resolver esse problema. Não, é um evento. Pode ser um monte de coisa ali dentro. Exatamente. Né? Entender muito do cliente antes. Então, é muito legal a gente criar os processinhos. A gente criou todos os workflows, tudo, assim. E aí, agora eu tô super feliz, né? É um novo passo. A gente olha, e aí a gente vai... Planejamento estratégico, que eu também não tinha feito, né? Eu fui no fazejamento. Sim. Aí eu falei, não, preciso sentar aqui e fazer o planejamento estratégico. E não deu... Eu não digo medo, mas não deu um pouco de receio. Falar assim, cara, eu tô investindo um tempão. Vai que não vai dar certo de novo. Eu gastei mó tempão treinando todo mundo. Não tem esse lado? Não. Não teve pra você. Eu acho que se a gente se permitir pensar e se der errado, vai dar errado. Sim. Não, eu penso assim, vai dar certo. Vai dar. E assim você abraçou e falou, o único caminho é dar certo.
Ou seja, o que você pede para elas que acreditar no processo que você criou, você também acredita. Sim. Por mais que às vezes você fala assim, será que tá indo no caminho certo? Foda-se, vou seguir o processo que eu acho que vai dar bom. Exatamente, Tá. exatamente. E os rituais que nos ajudam a ser os garantidores, porque daí eu vejo o que tá dando errado. Também sou super humilde para dizer assim, alguém de 17 anos pode saber mais do que eu porque tá fazendo? Claro, Pode, claro. porque ela tá no dia a dia, eu tô em outro dia a dia. Meu dia a dia hoje em dia é estudar para ter novos conteúdos sempre. Por exemplo, agora eu vou fazer uma certificação internacional de felicidade. Pô, vou me dedicar para aquilo. Felicidade não, ser internacional é happiness. Chief Happiness Officer. É isso. Exatamente, porque eu quero agregar mais conteúdo. Então, eu preciso de mais tempo para isso. Então, eu acompanho, a gente faz os pontos e falo, putz, se ela tá dizendo que essa mensagem não tá... Sei lá, uma mensagem. Se elas estão dizendo que essa mensagem não tá funcionando, vamos trocar. E quais produtos você tem hoje? Hoje a gente tem o X-Mentoring, básico e avançado, que são as mentorias. A primeira produto da cadeia é mentoria. Tem todos os gratuitos, né? Happy Hour, presencial, online, que não tem custo nenhum. Só para separar. Então, você tem uma parte de comunidade que você toca, que você ajuda, que todo esse relacionamento acontece. Mas não vou chamar de produto, vou chamar de comunidade. Sim, sim. Tá. Todos esses mini eventos Dali que acontecem. a pessoa toma alguma decisão. Tá. Isso aqui é muito mais marketing, vamos dizer, do que produto. Exato. Aí, quando a pessoa decidiu entrar com você, a primeira coisa é uma mentoria básica. Que é o produto mais barato. É um executivo. Um executivo. Você com um executivo? Não. Eu mais um grupo de 10 pessoas. Em cada turma podem ter até 10 executivos. Aí é pro executivo ou pra empresa colocar o executivo dela? Ou pra ambos? Ambos. Tá. Então o processo normal é que a pessoa pague do bolso. Esse é a maioria dessa galera. Eu quero me qualificar pra entrar numa nova posição, ou pra... Eu quero fazer um pouquinho do que a Cami faz. Deixa eu entrar lá. Tá. Então eles entram, fazem a básica. Depois da básica, fala assim, putz... Tô sentindo que eu preciso mais. Aí vai pra avançada. Avançada é muito mão na massa. Tipo, mapeamento de jornada, mão na massa. Exercícios de neurociência, mão na massa. Um monte de coisa que a pessoa fala, nossa... Tudo isso é ao vivo com você, ou é gravado? Ao vivo. Não é gravado. A gente brinca que é tipo nossa Vegas, assim. Porque vai que você fala mal do teu chefe, por exemplo. Então a pessoa tem a liberdade ali de fazer o que ela quiser. A básica são 2 sábados, a avançada já são 3 sábados. Então tem mais trocas ainda com os executivos. Muito vai pra sala paralela, volta. A sensação que eles sempre dizem pra gente é... Nossa, eu tô saindo com a sensação de que foi presencial. Tipo, de tão intenso que é de verdade, Eu consegui me abrir bastante. Tá. Exato. Esse é o primeiro. E aí esse aqui é pra pessoa física, vamos dizer assim. Tá bom. Depois, ela tende a ir pro CX Town, que é o evento presencial do motorhome, que a gente vai para cidades. Tá, mas aí você pega o motorhome, aluga ele, vai numa cidade e aquele evento é pago, ou não? É pago. Tá bom. É pago. Os 30 executivos que participam são pagantes. De novo, pessoa física. Ainda não é o... Algumas empresas investem. Tem empresas que mandam. Tá. Tem algumas empresas que mandam alguns executivos lá. E tem patrocinador? Não. Tem. Tem patrocinador. Então você ganha dinheiro com patrocínio nesse aqui. Exatamente. E com as pessoas pagam o público. Exatamente. E a ideia é você juntar essas 30 pessoas e o que vocês fazem? São 2 dias de evento. Primeiro dia a gente visita um hub de inovação, ou a gente visita empresa. Por exemplo, Joinville, que vai ser o nosso próximo, a gente vai para Conta Azul. Conta Azul, né? A gente vai lá, vai visitar, vai passar a tarde lá, fazendo um site visit, conversando, a diretora de lá vai nos receber, vai falar sobre como é a cultura, sobre o sino que eles tocam, sobre não sei o que lá. Várias coisas pra pessoa falar assim, na minha empresa talvez eu possa fazer assim. E vai anotando. Ela vai fazer assim. No final desse primeiro dia, a gente tem uma Happy Experience, que a gente vai fazer tipo um cassino, sabe? Então tem vários jogos ligados à experiência do cliente. Tá tipo, bom. Uno da experiência do cliente, não sei o que lá. Então, pra gerar integração. No dia seguinte, é das 8 da manhã até as 8 da noite. Então é bem pegadão e é um sábado. Tá. Então, a gente vai para um hotel fazenda. Nesse hotel fazenda, a gente começa... Lá em Joinville mesmo, na cidade que vocês estão. Lá em Joinville. A gente vai falar sobre... Começa o dia falando sobre dados e voz do cliente. Como é que eu vou usar esses dados para tomar decisões inovadoras. Aí depois a gente fala sobre retorno sobre a experiência. Como é que eu vou ligar o Lé concreto? Tipo assim, fiz isso aqui, mas como isso vira dinheiro na linha final? Vamos falar sobre neurociência. Então, tem um bloco bem grande de conteúdo e aí a gente começa com mão na massa. Pô, vamos falar de mapeamento de jornada? Vamos fazer um mapeamento? Exato. Só que você percebe que talvez alguém chegue num nível inferior, que ele nunca ouviu falar de mapeamento de jornada, ele vai mapear, sei lá, Customer Health Score. Ele vai falar, tipo, que isso? Oi. Porque eu não sei se eu sou traumatizada demais com isso, mas eu quero sempre... A linguagem mais e eu acho isso possível. legal. Sim. Então, o que a gente fez? A gente também tem a facilitação antes da pessoa ir pro evento. Ela já tem algumas aulas. Alguns conteúdos que ele consome para garantir que ele está na mesma linha que todo mundo. O que é CX, o que é UX, a diferença dessas coisas, o que é Employee Experience, né? Então, ela já chega meio avisada, se ela assistir, né?
Aí, quando chega, aí a gente vai pro mão na massa. Mapeamento de persona com roleplay. A gente separa os dois grupos e eles fazem roleplay. A gente faz o mapeamento de jornada que eles fazem. E a gente põe um mapeamento bem completão, que são coisas que normalmente as pessoas não mapeiam tudo aquilo. Tipo, onde eu vou colocar a métrica? Onde eu vou colocar o NPS? A gente coloca até isso no mapeamento para que a pessoa tenha a visão 360 quando ela for fazer na empresa dela. Fala, nossa, é esse o caminho. Dá um intervalo. De tarde, a gente vai fazer uma atividade... mão na massa, ágil. Eles vão submeter as dores deles para que a gente possa trabalhar naquilo. E eles vejam que, tipo, pô, em 2 horas a gente consegue chegar numa solução muito criativa, muito legal, para resolver algum problema do ponto de pontos de dor do cliente. Tá bom. Então, ele vai tirar tudo aquilo. E a gente encerra o dia com um painel de debate sobre tendências de CX, né? Muito bom. E no final ele recebe um bottom, porque cada um recebe o bottom daquela cidade, né? Tá. Tem gente, por exemplo, que tá indo pro seu terceiro CX tá on. Eles gostam de participar, virou uma coisa... Puta, eles legal. vão acumulando. Tá. E aí eles fazem a troca, é um momento de choro, de homenagens, de um monte de coisa. Então é isso, assim, discutir o tema experiência do cliente, mas vivendo experiências também. Então, arco e flecha, a gente fez vôlei no último, a gente fez oficina do vinho, tipo, coisas pra pessoa falar assim, gerar um marcador somático mesmo. Ela falou, cara, esse evento... Nunca vou esquecer. Experiência, o que eu vivi ali... Pra você ter ideia, tem o CEO de uma pessoa que participou com a gente, que me parou na Gramado Summit, a gente foi patrocinador da Gramado Summit, esse presidente parou lá e falou assim, você quer a Camila? Eu falei, olha, eu queria te agradecer, porque existe uma empresa antes de Thaís, pós-Thaís, e eu sei que ela participou das coisas com você. Caramba, que legal. Não tem preço. Esse é o negócio que fica, nossa! Animal. Tá, além desse, que já é bem mais intenso, aí começam os produtos para a empresa. Exato, aí é o In-Company. Eles normalmente ou encomendam uma palestra, ou um workshop, ou a MRV ano passado eles contrataram uma Blitz para o dia do cliente, né? Dia 15 de setembro, a gente ficou lá na recepção falando assim, você sabe que dia é hoje? Daí a pessoa fazia assim, né? E tinha um mímico que me acompanhava do lado, assim. Né? E aí eu falava, é dia do cliente, não sei o que lá, na hora do almoço a gente vai ter uma arena de jogos. A gente montou uma arena de jogos, onde eles jogavam dardo, tipo, no coração do cliente, e se ganhasse, pegava uma tábua de carne, sabe? Então, e eu passei nos 10 andares, invadindo reuniões, falando assim, sabe que dia é hoje? E tipo, meio CQC, sabe? Uma gravata verde e tal. Então a gente chama de fantástica fábrica de experiência. O que a pessoa fala assim, cara, vamos fazer uma coisa muito louca? Vamos, a gente topa. São ações dentro de empresa, desde uma palestra padrão, até um workshop, até uma ação como você contou. Até jantar. Tipo, vamos fazer um jantar para os nossos clientes. Vamos. Aí é usar a imagem da Camila para promover algum tipo de E uma coisa que me perguntaram, até tava com um primo em casa, ele falou assim, mas como é que escala? Não tem como escalar a Camila, a não ser que você tenha um infoproduto e tudo mais. E eu falei, além da IBAC, que eu ganho um percentual pelas aulas, eu falei, putz, é verdade, como é que escala? E essa foi uma pergunta que eu tive ano passado. Óbvio, não escala a tecnologia, mas como eu escalo falar de experiência do cliente, que é minha praia, né, de trocar figurinhas, criando uma agência de palestrantes de experiência do cliente. Então, a gente criou o CX Speaker House, onde tem, por exemplo, a Luciede Manduca, que é diretora global de CX da Vale, ou diretor da Electrolux, Rafael Bongiorno. Então, várias pessoas entraram para esse nosso squad. Quando alguém fala assim, Camila, e até porque a empresa chega uma hora que ela já teve a Camila tantas vezes, que ela fala, cara, Camila já é quase de casa, né? Já não tem mais o efeito santo de casa não faz milagre. Vamos trazer outra pessoa. Eu indico outras pessoas. Você pode falar como é que é o modelo com essas pessoas? Claro. Elas nos dizem qual é o valor delas. Então, tipo, sei lá, minha palestra custa 10. A gente fica com 20% pelo agenciamento. E a gente faz todo o trâmite de como é que o palestrante vai chegar, como é que vai ser, não sei o que lá. Só que a gente ganha 20% em cima da palestra do palestrante. Muito legal. E tem vários palestrantes que às vezes têm dificuldade. Tipo, cara, eu não tenho tempo para me oferecer. Então, a gente faz isso para a pessoa. Deixa que a gente oferece. Camila, fantástica assim a sua história. Acho que é um exemplo para a galera poder pensar um pouco fora da caixa. Uma coisa que, se eu contar, imagina um executivo tradicional sair disso em 3 anos, perrengue, conseguir virar tudo isso que você virou. Acho que é animal assim a história. Muito, muito bom, muito bom mesmo. Doida. Doida, mas muito legal. É bom que o pessoal vê que às vezes parece meio doido, mas não é doido. Talvez doido seja ter ficado com aquela ânsia, trabalhando naquela empresa, aquele quadradinho, e quando você ficasse com 60 anos, você olhar pra trás e falar assim, caralho, eu não fiz aquela merda. E é melhor você fazer, você fala assim, nossa, eu fiz, deu tudo errado, olha que doente, eu queria pegar uma van e sair pelo Brasil, que loucura, tentei, deu errado, mas você vai falar muito mais tranquila. Tipo, tentei, não deu, tá tudo bem. E que história que a gente já viu na vida que você fala assim, olha, eu queria virar executiva e pronto, virei. Ó, que chato, credo. Sem emoção, né? Muito legal mesmo. Então, muito obrigado. Valeu, foi muito bom.
Que ótimo, que ótimo. Ó, eu quero te presentear com o livro. Eu fiquei olhando esse livro e ia falar, e aí, você não vai me dar? Trouxe ele aqui à toa, Pô, Não, eu trouxe pra te presentear. Muito obrigado. Dentro, dizem que dá azar não ler o 3º capítulo, tá? Que Tá. é Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, mas será que precisa mesmo ser Continua sempre assim? É. Muito obrigado. Eu Show de bola. agradeço demais. Muito bom.